Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trouxe para compartilhar com vocês a minha opinião sobre o livro Harry Potter e o Cálice de Fogo. Gente, na verdade eu tô assim, eu tava lendo esse livro desde março, só que aconteceram muitas coisas na minha rotina, muitas mudanças, várias mudanças na rotina, e aí devido a isso eu fiquei vários dias sem ler. Também eu tava tendo um problema porque assim, inicialmente, né, como eu falei pra vocês no outro vídeo, eu tava voltando com a rotina de leitura, né, que era algo que eu tinha perdido. E aí eu acabei criando uma meta de ler pelo menos, sei lá, uma hora mais ou menos, sabe? Só que na maioria dos dias, às vezes acaba não dando, não tendo como ler tudo isso. E aí eu acabava querendo só ler se desse pra ler essa quantidade de tempo. E, bom, a rotina, né? Devido à rotina, devido às coisas que eu tenho que fazer durante o dia a dia, às vezes acaba não acontecendo isso. E aí muitas vezes eu deixava de ler por conta disso, por não conseguir ler essa quantidade de horas. Mas agora eu já me resolvi e agora a meta é conseguir ler pelo menos 10 minutos por dia. Se eu conseguir ler mais, beleza, mas se não conseguir lendo 10 minutos já tá ótimo. E isso é importante, né, pra gente conseguir manter essa rotina e também não querer ficar se cobrando ou colocando um prazo que tá fora da realidade, que às vezes não dá pra gente manter. Ainda mais porque, tipo, ler é um hobby e não é pra gente tratar como se fosse uma obrigação, sabe? É pra ser algo bom, algo divertido. Mas enfim, indo direto ao ponto, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, eu tô lendo a saga de Harry Potter, né? Eu já tinha lido os dois primeiros livros várias vezes e agora eu resolvi ler a saga. E agora, dessa vez, né, o livro da vez é Harry Potter e o Cálice de Fogo. Dando uma contextualizada, né, nesse livro é onde ocorre o torneio tribruxo, em que as escolas bruxas, né, as três escolas bruxas, e aí vai ter, né, esse torneio a fim de criar laços, né, com essas outras escolas bruxas, né, e gerar esse vínculo entre essas escolas, entre os bruxos de diferentes nacionalidades, enfim. E aí, esse livro, como eu falei no vídeo anterior, o livro anterior, né, eu falei pra vocês que tinha uma vibe, me passou uma vibe, assim, muito sinistra, né, a todo momento eu achava que, desde o início do livro, parecia que ia acontecer muita coisa e tava aquele clima de tensão a todo momento. Esse livro, eu já não senti que tinha tanto esse clima sinistro no ar, sabe, esse clima meio tenso, mas ele começou diferente dos outros livros, né? Todos os livros até então começava com Harry na casa dos tios, né? Esse livro não, começa com o sonho que Harry tem, que na verdade é como se ele tivesse uma certa conexão com o Voldemort, né? Em que na verdade a gente vê lá Voldemort é, com um rabicho, né? E ele falando sobre voltar ao poder e tudo mais, né? Ele mata uma pessoa, fala um pouco sobre um passado, assim, que a gente não consegue entender bem sobre o que é, mas a gente tem um pouco de noção sobre o passado do vilão, né? Que é algo até então a gente não tem conhecimento. E inicia dessa forma diferente. E foi algo que me chamou bastante atenção. Só que mesmo com esse início diferente, eu não achei que ele tava com uma atenção igual ao livro anterior, sabe? Em contrapartida, esse livro acontece muitas coisas interessantes que vão fazer a gente entender ainda mais o mundo mágico, né? A gente tem a Copa Mundial de Quadribol, que o Harry vai. A gente tem o ataque lá dos Comensais da Morte. A gente tem tipo, que são os Comensais da Morte. Enfim, muitas coisas assim diferentes, né? O próprio torneio Tribruxo, né? É, é algo diferente. Inclusive, saber que tem outras escolas de bruxos, além de Hogwarts, é algo que é, gera uma certa curiosidade também, né, pra entender o que são essas escolas. Até então eu achava que Hogwarts era a única escola de bruxos, né? Então, assim, são muitas novidades pra gente, que faz a gente entender melhor a história, que faz a gente pensar melhor, imaginar melhor esse mundo mágico, né? E eu achei bastante interessante. Eu acho que dos livros até agora, esse se tornou meu favorito. A gente tem nesse livro, né, a volta de Voldemort no poder, o que causa, assim,
uma curiosidade para saber como que as coisas vão funcionar a partir de agora, como que será, né? Porque nesse livro a gente sabe que Harry conseguiu escapar, né? Mas e no próximo? Como que as coisas serão e como que serão as coisas no mundo mágico agora com o Voldemort de volta ao poder, né? Que ele retorna aos poderes dele. Então, traz bastante curiosidade, sabe? Em relação às críticas, eu acho que uma das coisas que me incomodou foi a briga de Harry com o Rony. Pra mim, não fez sentido essa briga, porque assim, a gente sabe, né, que o Rony, ele sempre tá se comparando com os irmãos dele, né? Principalmente os irmãos mais velhos, que são irmãos, assim, que foram, assim, bem-sucedidos, né? Cada um seguiu seu caminho e é motivo de orgulho pra família. E a todo momento há a comparação, né? A gente sabe que a família dele, a mãe, direto, fica comparando eles com os mais velhos e tudo mais. A gente vê que o Percy, né, ele era bastante elogiado quando era monitor e tudo mais. Então, desde o início dos livros, a gente sabe que o Rony tem essa comparação com os irmãos dele, e até aí, beleza. Mas pra mim não fez sentido ele ficar com tanto ciúme, com aquela inveja toda de Harry. Porque a gente sabe também que, por exemplo, o Rony, ele também se incomodava, tipo, de o Harry ter tanto dinheiro, ele não, ele ter tantas dificuldades, né? Não ter as coisas e Harry ter e tudo mais. Isso aí, beleza. Mas ele brigar com o Harry, ficar tempo separado de Harry, por causa dele, de Harry ter ido participar do torneio Tribucho, né? Enfim, pra mim não fez sentido. Ainda mais sabendo que Harry estaria correndo perigo, né? Porque ele ia enfrentar um campeonato com desafios dos quais ele ainda não tinha capacidade pra conseguir resolver. Então, assim, pra mim não fez sentido. Ainda se tivesse sido como os irmãos, né? Como eu disse, mas com Harry, pra mim, não faz sentido isso. Outra coisa que não faz sentido pra mim foi perceber que Rony tava com ciúme de Hermione. Até então, assim, eu sempre vi o trio, né, Hermione, Harry e Rony, como amigos. Então, os três são melhores amigos e tudo mais. Eu não me passava pela cabeça que poderia ter um relacionamento ou de Hermione com Harry ou de Hermione com Rony. Pra mim é algo que não faz sentido, assim. Eles sempre tiveram uma relação de amizade e pra mim, assim, pra mim sempre seriam algo assim, amizade, sabe? E aí essa situação que aconteceu e o Rony ficar com ciúme da Hermione também, sei lá, eu achei isso tão estranho assim, sabe? E aí eu fiquei pensando se porque eu já vi alguns edits, eu não cheguei a assistir os filmes, né, de Harry Potter. Mas eu já vi vários edits dela com o Rony e tudo mais, mas eu ainda não tinha passado pela minha cabeça disso quando acontecesse isso no filme, no livro, sabe? Então pra mim foi algo que me causou uma certa estranheza. E se for pra eles ficarem juntos, eu espero que nos próximos livros isso seja, assim, melhor trabalhado, né? Apesar de pra mim ainda não fazer sentido. Outra coisa que pra mim também não fez muito sentido foi Harry ter conseguido escapar de Voldemort e dos Comensais da Morte, sabe? Tipo, pra mim não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. Porque assim, Voldemort retomou os poderes, mas para além disso, a gente tem vários bruxos lá, que são bruxos poderosos, e Harry consegue escapar meio que numa boa, sabe? Então pra mim não faz sentido isso. Os Comensais da Morte até tentam fazer algo assim pra tentar segurar Harry lá, mas eles não conseguem, sei lá, pra mim não faz sentido como que eles não conseguiram um monte de bruxos poderosos, não conseguiram pegar Harry, que é só um adolescente ainda, que mal sabe os poderes e tudo mais. Então, assim, pra mim isso não faz sentido. Eu acredito que do livro as minhas considerações que eu tinha pra fazer eram essas. Como eu disse até agora, eu acho que esse livro foi um eu acho que foi o melhor abordado até agora. Mas é óbvio que todos os outros livros até então fizeram parte para que esse livro fosse tão bom. Inclusive, eu acho que esse livro conseguiu fazer mais do que o anterior, porque eu ainda acho que o anterior foi algo que ficou faltando, assim, sabe? Faltou acontecer mais coisas. Eu esperava mais, pelo menos.
E esse livro não, ele conseguiu apresentar várias coisas e no final a gente tem aquela surpresa, como tem em todos os livros até então, né? De quem a gente achava que era bom e estava ajudando, não ser quem era e, enfim, ter todo aquele plot twist, enfim. Então, foi bastante interessante isso também. Eu confesso que já estava esperando que alguém ali não fosse uma pessoa boa, mas não me passava pela cabeça que fosse justo aquela pessoa, né? Aquele personagem. Ah, outra coisa também que eu queria comentar, né? O ministro lá querendo. Assim, achando que as coisas que as coisas que Harry falou não aconteceram e tudo mais, né? Me irritou profundamente, principalmente pelo fato de só Harry ver as coisas até então, as coisas só serem presenciadas por Harry. Então eu espero que no próximo livro as pessoas vejam e saibam que Harry não tá ficando louco e que as coisas realmente estão acontecendo. Mas enfim, agora é ler os próximos livros, ver as coisas que vão acontecer. Eu confesso que estou bem animada agora, porque vai entrar numa etapa bem diferente, que é Voldemort no poder, né? Os Comensais da Morte começando a atuar. Então eu acho que a série tem muito o que me mostrar ainda, tem muita coisa boa para acontecer. E senti falta do Lupin nesse livro, senti falta dele. Tava gostando muito do Moody, mas como não era ele, né, a gente agora eu não sei mais como que ele de fato é, se ele é um professor daquele jeito também. Mas enfim, agora é ler os próximos livros, ver o que mais nos aguarda. E essa foi as minhas opiniões a respeito desse livro. Se você já leu, discorda de alguma coisa ou quer acrescentar mais algo sobre o que eu falei, fica à vontade para comentar. E obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo.